a cóclea e suas funções. Então veja, o sinal ele chega, passa por todo o mecanismo lá do, do ouvido médio e chega no ouvido interno através do estribo e pela janela oval, certo? A cóclea tem uma forma de concha de caracol de 2,5 voltas de espiral. Então a cóclea é justamente isso aqui, tá pessoal? Veja que bem aqui, deixa eu ver, não sei se é isso aqui que é a janela oval. Vou tentar focar bem aqui, é um pouco mais acima, tá? Então bem por aqui está a entrada da janela oval que vai passar por todo esse, né? Por todo o cóclea, certo? Que é dado por essa espiral aqui na forma de caracol, que tem mais ou menos em torno de 2,5 voltas de tamanho, tá? Ela é separada em dois compartimentos principais: a escala vestibular, que é acima, também aqui escala vestibular, está acima, e a escala timpânica, que é abaixo. Então já vou adiantando para vocês, quando o sinal chega, né, pela janela oval, que faz parte aqui da cóclea, só que a gente não está visualizando aqui nesse esquema, certo? Quando chega lá, o que acontece é que todos os componentes existentes na cóclea, ela promove uma variação de pressão novamente. Mas só que essa pressão ocorre tanto na escala vestibular quanto na escala timpânica, certo? E essa propagação, essa variação de pressão, promove como se fosse uma propagação de uma nova onda, tá? Mas só que é uma onda, né, devido a um estímulo, né, de gradiente de pressão, que certamente vai estimular as células e promover aí um potencial de ação, que muito foi discutido lá em aulas anteriores, né? E a gente tem que considerar que a cóclea é constituída de várias células também, né? E essas células, elas estão mergulhadas ali em um líquido, que é justamente o líquido, ele permite maior o potencial da célula ficar mais excitável, né? Então a célula fica mais excitável na tentativa de promover ali o potencial de ação e certamente promover esse pulso elétrico que vai ser interpretado muito bem lá pelas células receptoras do sistema sensorial por parte do cérebro, certo? Então, novamente, o som chega na cóclea e promove variação de pressão entre a escala vestibular, que é essa parte superior do cóclea, e entre a escala timpânica, que é a parte inferior, certo? Quando o estímulo mecânico iniciado pelo tímpano chega na janela oval da cóclea, pelo estribo, promove um gradiente de pressão entre a escala vestibular, como acabei de falar, e a escala timpânica, gerando assim um impulso elétrico. Esse pulso é captado pelo nervo óptico e é levado ao cérebro. Tudo bem? Vê se tem mais coisa aqui. Como se percebe a diferença de sons mais intensos e menos intensos. Então veja, a ideia é justamente pensar que ocorre uma variação de pressão nessas duas camadas aqui. Deixa eu só tentar fazer um desenho para maior compreensão sobre o que está acontecendo dentro da cóclea, tá? Porque a cóclea ela é toda na forma de caracol, né? Mas para maior compreensão do que acontece, é bom a gente ter ela, fazer um desenhozinho esticado. Então veja, existe uma região, vou pegar aqui, ó, aqui está o estribo, né? Falei mais.
Aqui está o estribo ligado, né? Como se fosse um diapasãozinho assim, ó, ligado à janela oval, que é essa estrutura bem aqui, certo? Logo mais, você tem que você tem aqui a cóclea, né? Esticada. Ela aqui esticada, você tem vários conjuntos aqui, simboliza o nervo óptico. Então veja, nós temos aqui uma região superior, que é justamente a escala vestibular, e inferior, que é a escala timpânica, certo? E aqui nós temos várias substâncias aqui existentes, tá? Nós temos outra janela redonda, tá? Janela redonda. Pois bem, veja, a onda ela chega, certo? Na verdade é um sinal, pensar em sinal, né? Estímulo mecânico, tá? Vou colocar aí, o estímulo mecânico chega no estribo, passa aqui pela janela oval, certo? E ele vai fazer esse movimento aqui, um lado, em cima e embaixo, e vai sair bem aqui por essa outra janela, certo? Que é a janela redonda, tá? Veja, aqui nessa região, à medida que esse sinal se propaga, o que acontece com a escala vestibular? Ela começa a fazer esse tipo de vibração aqui, ó. Assim mesmo embaixo, até chegar aqui, certo? Então, essa vibração excita as células que estão fazendo parte aí da escala vestibular e da escala timpânica, certo? Mas o que acontece é o seguinte, esse pulso, né, esse estímulo mecânico, ele vai promover aqui, ele vai estimular a célula provocando, certo, a propagação de quê? De potencial de ação, certo? Então, veja que e ainda mais, o que existe bem aqui, pessoal? Existe ainda uma região que ela é líquida, tá? Que é chamada de endolifa, certo? Então aqui, essa endolifa, ela auxilia nesse estímulo da célula, certo? Para que haja justamente para que possa promover o potencial de ação. Então a célula ela consegue fazer promover esse estímulo aqui à medida que o sinal se propaga, e toda essa informação se propaga e chega, né, através do nervo auditivo lá nas células sensoriais do cérebro, certo? Então veja o quanto que o cérebro participa tanto lá no sistema, né, tanto lá no sistema visual como no sistema auditivo, certo? Então todos esses componentes eles funcionam muito bem, mas existe ali uma interpretação que é muito mais complexa, que é por parte das células sensoriais que fazem parte do próprio cérebro, certo? E aí já entra uma outra área do conhecimento, um outro campo dentro da biofísica, né, que é um campo bem mais avançado para melhor compreensão dessas interpretações por parte do cérebro, tá? Então é preciso conhecimento bem mais avançado por parte da física, né, para tentar compreender como é que de fato o cérebro tem as devidas interpretações, certo? A gente sempre tem que pensar que esse sinal, essa informação chega ao cérebro e de fato elas são bem interpretadas, né?
caso o cérebro também funcione, tenha, né, nenhuma deficiência em relação, ou então carência em relação a essas células sensoriais que vão receber toda essa informação, tanto lá por parte do aparelho visual como do aparelho auditivo também. Tudo bem? Ver se tem mais coisas por aqui. A intensidade, análise da intensidade do som recebido. Como se percebe a diferença de sons mais intensos e menos intensos? O som entra como onda hidráulica pela janela oval e percorre o trajeto no cócclea, simplificado ao lado. Então aqui pede para fazer o desenho, mas é quase a mesma coisa que eu fiz aqui, só que ele é um pouco mais simplificado, né? Vou tentar fazer aqui embaixo. É um pouco mais simplificado. Você tem aqui o estímulo mecânico, né? Vai passar por um sistemazinho aqui, certo? E novamente ele vai provocar ondas, certo? Por toda a estrutura da escala vestibular e escala timpânica, certo? Então, se eu pegar uma certa parte da estrutura, nós temos o que? Uma interpretação a ser feita por parte de cada célula. Então veja, se a célula, de alguma forma, ela promover isso aqui, vou pensar aqui na propagação menor, né? Isso aqui no caso seria, eu tenho uma certa amplitude aqui do sinal que está se propagando, certo? Eu vou ter uma certa intensidade, eu vou chamar de I1. No caso, se essa amplitude for maior, certo? Eu vou chamar de I2. Certamente a intensidade está relacionada com a amplitude da onda que está sendo propagada, certo? Então aqui o I2 ele é maior que o I1, certo? Então a intensidade da onda que chega, que é interpretada pelo cérebro, certo? Esse sinal que é interpretado pelo cérebro vai depender da intensidade da onda, no caso do som lá fora. Quanto mais intenso ele for, certo? Maior vai ser o que a amplitude provocada sobre as células, maior vai ser esse sinal, esse pulso elétrico, mais intenso vai ser, e o cérebro vai interpretar como um sinal que está chegando com muita força ali, certo? Então, no caso, vamos pensar que eu estou escutando aqui numa caixinha de computador, certo? No máximo, pensar assim, está bastante, a saída está bastante forte, certo? A intensidade está bastante forte. Eu chego lá numa caixa amplificada, né? Se eu aumentar se chegar no máximo, a intensidade vai ser muito maior, certo? E essa intensidade é percebida dessa forma. Quanto maior for a amplitude provocada pelas células, aliás, a amplitude provocada nas células, maior será o valor do potencial de ação, certo? Essa propagação ela vai ser mais intensa, vai gerar uma diferença de potencial muito maior, certo? Certamente o sinal vai ser mais intenso, o pulso nervoso, o pulso elétrico vai ser mais intenso. Quando chegar no cérebro, ele vai interpretar que aquele sinal tem uma intensidade muito maior, caso a amplitude seja muito maior também, certo? É diretamente proporcional, certo? Quanto maior for a força de propagação do som no ambiente externo, maior vai ser a intensidade interpretada pelo cérebro, certo? E, claro, lembrando que existe uma amplificação natural, que tem um certo controle por parte dos músculos, né? Músculo timpânico, entre outros músculos ali existentes, mas sempre há uma amplificação desse sinal, né, dentro do nosso ouvido médio, certo? Tudo bem?
da frequência, né? Esse aqui foi no caso da intensidade do som, certo? Em relação à frequência, a ela está muito relacionada com a quantidade, a quantidade de células que estão vibrando ali no cóccix, né? Então, tipo, vou fazer aqui novamente. Vamos pensar que existe uma vibração nesse sentido aqui. Existe uma vibração fazendo isso, certo? Então aqui eu tenho uma frequência, certo? Alta, vamos dizer assim, tá? Então se eu tenho uma vibração que vai atingir várias outras células do cóccix, então vou colocar aqui como 1, tá? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então nesse caso aqui eu já vou ter uma frequência baixa, certo? Só que é interessante a gente destacar que isso para efeito de comparação, tá? Então veja, essa frequência ela é baixa em comparação com essa outra frequência. Então se há uma vibração aqui no cóccix, né, que para bem aqui na questão da propagação sobre as células, eu tenho uma frequência. Se esse sinal percorrer muito mais, né, tem um deslocamento muito maior sobre as células, certo? Vamos pensar no pulso, né? Se esse pulso for muito maior, eu vou ter uma frequência baixa. Mas essa frequência baixa é em comparação a essa outra frequência aqui, certo? Eu posso ter um pulso muito mais, né, intenso, vamos dizer assim. Então aí novamente eu vou ter uma frequência muito mais baixa em comparação a essa outra, por sua vez é baixa em comparação à frequência inicial aqui, certo? E assim a gente vai interpretando a questão da frequência. E também está ligado com a vibração e das quantidades de células existentes ali no cóccix. Tudo bem?